Assim como existem personagens que resolvem quase qualquer problema, também vão ter os que não fazem quase nada. Mas você já se perguntou quais são os Rangers mais inúteis da franquia? O cara que não faz nada ou aquele cara que quando faz pouco? Aquele personagem que se você puder, você não coloca ele no seu time. Claro, são muitos episódios e com certeza em algum deles o cara vai fazer o mínimo que seja. Ninguém aqui é 100% inútil, mas no vídeo de hoje nós vamos citar os 7 personagens mais inúteis de Power Rangers. Então sem mais enrolação, bora pro vídeo. Começando com a lista nós temos o Rock. O Rock em si é um dos personagens mais odiados de todas as séries. Eu particularmente não tenho nada contra ele, mas também não dá pra falar que ele era um membro fundamental em Mighty Morphin. Ele é aquele Ranger que não faz muita coisa, não ajuda muito, ele não se destaca. Assim, depois que o Jason saiu, os caras deram muito foco pro Tommy. Nas batalhas principais, era quase sempre ele que tava lá. Então é como se o Tommy fosse o protagonista e o Rock acabasse ficando como figurante, um secundário na história. Ele não importa. Ele até tem mais presença em Zell, ele dá uma melhoradinha, mas é aquilo, a primeira impressão é a que fica, e a impressão que o fandom tem dele é de um personagem inútil. Eu até poderia citar a Aisha aqui também, porque cara, muita gente julga o Rock, mas a Aisha também não faz nada de importante. Mas devido ao fato do Rock ser um vermelho, eu entendo que o julgamento vai cair mais sobre ele. Continuando a nossa lista, eu cito a Cat. Os Rangers Zell apanham bastante, isso é verdade, mas também eles têm alguns momentos de destaque. Por exemplo, o Tommy e o Jason já destruíram alguns monstros. Tem o episódio que o Adam tem um combate bem acirrado com o monstro do dia. Agora a Cat, ela é uma vergonha pro time. A Tanya também não é aquela personagem que faz muita coisa, mas o problema é que a Cat, até quando ela vai se destacar, ela apanha. Ela não é uma personagem que acrescenta com inteligência, ela não é super habilidosa, ela não tem um talento fora do comum, as habilidades de luta dela são medianas. Como personagem, ela é até boa, mas como membro de equipe, eu não colocaria. Em força animal, todos os Rangers são habilidosos, cada um acrescenta com um pouco de conhecimento que tem. E a Alyssa não é diferente disso, ela até tem um treinamento com seu pai. Ela tem aquele episódio que se destaca com o Ogro Samurai, ela ajuda muito a equipe nesse episódio, mas se você olhar a série num contexto geral, ela é a que menos faz, ela não ajuda, é como se ela não estivesse na batalha, porque não faz diferença. Ela é uma personagem bem inteligente, ela é determinada, e mais uma vez, eu não tô falando que ela nunca fez nada na equipe e que nunca ajudou. Mas quando o personagem mais apanha do que bate, você deve começar a questionar a utilidade desse personagem na equipe. Algumas pessoas até discordaram dela ser mais fraca que o Max, mas a questão é que o Max trabalha melhor em equipe e ele ainda ajuda muito mais. Eu gosto muito da Alyssa como personagem, mais útil eu não posso falar que ela é. Em Dino Trovão a gente tem 2 personagens que ficam em pé de igualdade e inutilidade. A Kira fez pouca coisa, mas o Ethan é um fracasso. Ele até tem um bom trabalho em equipe, isso é indiscutível, mas individualmente você não vai ver esse cara brilhando. Ele não bate forte, ele não tem habilidades especiais, ele não se destaca num combate. O cara é tão inútil dentro da temporada que nem mesmo com uma moto poderosa ele fica lá grande coisa. A moto é sim forte, mas se a gente comparar, por exemplo, com o Hunter de Ninja Storm, o Hunter com a moto dele foi muito mais útil. Alguém pode até falar que ele é um personagem inteligente, e tudo bem, mas no que a inteligência dele ajudou? E se a gente precisar de um técnico, a gente tem a Riley, que é muito mais útil que ele, ela faz muito mais coisas. O Sam estar aqui é um pouco controverso, já que desde criança ele brilha muito, e quando ele chega pela primeira vez como Ômega, ele mostra que ele é o cara. A questão é que com o passar dos episódios, parece que ele vai ficando obsoleto, ele mais apanha do que bate, ele mais some do que aparece. Depois que os Rangers ganham o modo SWAT então, você nem sente falta dele na batalha, porque o cara não vai fazer nada. Parece que ele sempre precisa de ajuda, na batalha final ele foi bem decepcionante, eu esperava muito mais dele,
mas ele infelizmente não entregou. Que a Aldona é uma personagem poderosa, isso a gente não tem dúvidas. Ela também é uma ótima mentora e uma ótima mãe. Ela realmente é uma personagem que ajuda dentro da equipe. Mas numa batalha, não se pode contar muito com ela não. Infelizmente o roteiro fez com que a Aldona dependesse muito da sua varinha, o que faz com que ela fique quase inútil sem ela. Tanto que até o Korag meio que rebaixava ela por ela ser fraca sem a varinha. Ela também não é aquela personagem que tá sempre ativa nas lutas, ela não ajudou muito ao longo da temporada em questão de derrotar oponentes. Eu até poderia citar a Madison aqui, mas a Madison acabou sendo mais útil, então eu acho que é justo a Aldona estar na lista. A Sarah é outra personagem que é muito inteligente. Ela acrescenta muito quando a questão é tecnologia. Como eu disse, ela não vai ser uma personagem 100% inútil. Várias batalhas, os Rangers só venceram por causa dela. Mas é aquilo, ela também não é muito habilidosa. Se eu fosse formar um time, eu chamaria outro Ranger que é inteligente, que sabe lutar. Porque assim, ela não é a melhor lutadora do mundo, ela não usa os poderes muito bem, ela não tem destaque contra os monstros. A Branca da equipe dela também é bem inútil, mas por ter feito mais coisas, eu acho que a Sarah merece estar na lista e ela não. Bom galera, esse foi o vídeo. Já comenta aí embaixo um personagem que você acha muito inútil que eu não citei. Eu espero que você tenha gostado e não tenha se sentido ofendido. Essa lista não reflete o meu gosto pessoal e sim a utilidade do cara na equipe. E claro, você é livre para discordar. Até o próximo vídeo, tchau!